Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo mais uma vez aqui ao meio-dia, sempre nas terças e quartas, com almoço com autores. E hoje, edição muito especial. Vamos receber aqui o Flávio Augusto, um grande mentor e ídolo para mim. O Flávio, que é o fundador, claro, da WiseUp, dono do Orlando City, autor do Geração de Valor, do Ponto de Inflexão, livro que a gente vai falar aqui hoje. Então, gente, é isso mesmo. Vamos fazer uma live com o Flávio Augusto. Eu estou aqui muito motivado. O Flávio Augusto mudou minha vida em vários sentidos. Li todos os livros, acompanho ele na rede social. Então vai ser muito interessante poder finalmente conhecer esse grande mentor para mim e tenho certeza que para muitos de vocês. Por aqui, vou perguntar ao Flávio, obviamente, qual é a ideia central do livraço Ponto de Inflexão. Claro, vou perguntar também para o Flávio quais são as 3 principais dicas do livro, para quem ele escreveu o livro, qual frase do livro ele colocaria no outdoor, entre muitas outras coisas. Vou perguntar também para o Flávio Augusto quais foram os livros que mudaram a vida dele, inclusive qual livro que ele está lendo agora. E para a gente poder começar aqui a esquentar, enquanto o Flávio não entra aqui para dar um alô para a gente, eu queria te perguntar, responde aí para mim, qual livro que você está lendo agora? Me conta. Tudo bom, Fátima? Conta aí pra gente, qual livro que você está lendo agora, que eu quero muito saber e muito em breve o Flávio Augusto vai entrar aqui para contar pra gente tudo sobre o livro Ponto de Inflexão, entre muitas outras coisas que eu quero perguntar para ele, para esse grande mentor e ídolo que eu tenho. Então, estou realmente muito empolgado. Ó, o Leonardo aqui falou que está lendo Comunicação Não Violenta, o Luiz falou que está lendo O Investidor Inteligente. Bacana. Gente, então conta aí qual livro que vocês estão lendo agora e muito em breve o Flávio Augusto vai revelar qual livro que ele está lendo agora e, obviamente, muito mais, como muitos detalhes sobre o livraço Ponto de Inflexão que eu já li e quem não leu, por favor, leia, mas certamente o Flávio vai poder contar muito mais aí sobre essa obra incrível para mim e para você. Olha, algumas perguntas que me fazem com muita frequência, que eu quero muito saber a opinião do Flávio, é o seguinte, uma delas é, quando parar e quando continuar? Olha que interessante essa pergunta. Então, mais uma coisa que eu quero aqui conversar com o Flávio hoje é quando parar e quando continuar. Outra pergunta que eu quero fazer para ele, muito importante, é a seguinte, como é que a gente consegue conciliar a presença e a gratidão pelo que temos com a fome de conquistar mais? Olha que interessante essa pergunta. Como é que a gente consegue conciliar a gratidão pelo que já temos pela fome de ter mais? Outra pergunta que eu estou muito ávido para poder perguntar é para o Flávio. Uma pergunta também que eu quero muito saber dele é o seguinte, como é que ele faz para falar não para as pessoas? Porque o cara é um bilionário aí de muito sucesso, ele deve receber muitas propostas de muitas coisas. Como é que ele faz para falar não? E que bom que ele falou sim para a gente aqui hoje. Então, muito em breve teremos Flávio Augusto aqui conversando com a gente, tudo sobre o livro Ponto de Inflexão e mais outras várias perguntas e vários detalhes que eu estou bem ávido, confesso, para saber. Agora, eu quero saber de vocês, já me contaram aqui embaixo qual o livro que vocês estão lendo agora. Então agora me conta o seguinte, qual o livro que mudou a vida de vocês? Coloque aqui embaixo, por favor, qual o livro que mudou a vida de vocês. Eu, assim como meu parceiro aqui de apresentação, Rafael Pires, o livro que mudou a nossa vida, entre muitos, foi o livro Trabalhe 4 horas por semana. Esse foi o livro que mudou a minha vida. O primeiro de muitos, que mudou a minha vida, mas não tem como eu não falar do Trabalhe 4 horas por semana, porque ele realmente é maravilhoso. E qual o livro que mudou a vida de vocês? Conta aqui pra mim, enquanto eu espero aqui, obviamente, a presença do Flávio, que vai ser incrível. Essa live, não tenham dúvidas. Estou muito motivado para ela. Olha que legal aqui, Ferramentas de Titãs, Monge Executivo, Mente Milionária. Legal, muito bom. Gente, olha só, eu quero saber o seguinte. Vocês têm 2 respostas agora para mim, tá? Vocês leem livro físico ou Kindle? Vai, conta aí para mim. Vocês leem no Kindle, que nem eu, ou livro físico, que nem o Rafa? Conta aí para mim, porque essa é uma pergunta que eu sempre faço. Pelo que eu percebi até agora, a galera tá mais no livro físico do que no Kindle. Tô errado? Aqui no Resumo Cast,
a gente tem aqui uma boa divisão entre o livro físico e o Kindle. O Rafa lê o livro físico, eu leio o Kindle e o Gustavo lê no iPad, se eu não me engano, né? Algumas pessoas leem nos dois, como o Ramiro aqui falou, entre outras pessoas. E aí eu queria saber, livro físico ou Kindle? Caramba, o livro físico tá ganhando bastante, hein? Que isso. Rafa, você ganhou de mim mais uma vez, mas tudo bem. Agora eu quero saber o seguinte. Em que momento do dia, coloca pra mim aqui, em que momento do dia você escuta o Resumo Cast? Em que momento do dia você escuta o Resumo Cast? Eu escuto o Resumo Cast em alguns momentos, tá? Eu escuto o Resumo Cast lavando a louça, tá? E eu escuto o Resumo Cast andando de bike, geralmente, ou depois do almoço, ou no final de tarde. Então conta aí pra mim, em que horário do seu dia vocês... Opa! Chegou! Flávio Augusto na área! Vamos lá! Conectando aqui em 3, 2, 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conectando aqui. Fala aí, Opa! garoto. Beleza? Tudo bom? Bem-vindo. Tudo Obrigado bem? demais pela sua presença aí. Boa tarde. Tudo jóia? Muito boa tarde, tudo maravilhoso. E eu queria começar com você por um momento que eu não poderia deixar de fazer, que é o seguinte. Destrinchar essa beleza aqui. Bora, vamos nessa. Vamos lá. Ponto de inflexão. Conta pra gente, qual é a ideia central desse livraço? Bom, vamos lá. A ideia central é que na nossa vida, ela é formada por muitas decisões. A gente toma decisões a todo momento, desde a hora que acorda, durante o dia, no nosso trabalho, desde decisões pequenas, banais, automáticas, decisões que você sequer pensa para tomar, e tem algumas decisões da nossa vida que são mais importantes, são decisões mais difíceis de serem tomadas. Porém, existem algumas decisões na vida, e não são muitas, são muito poucas decisões. Algumas delas são decisões que mudam o destino da nossa vida. Em alguns momentos a gente se depara com decisões que vão ser cruciais. Se a gente for para a direita, a decisão, nossa vida toma um rumo. Se a gente for para a esquerda, a nossa vida toma um outro rumo. Essas decisões, eu coloquei eu nominei de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é um conceito da matemática. É aquele ponto onde o gráfico ele inverte a sua tendência, ele inverte a sua concavidade, ou seja, ele muda o rumo da situação. E aí eu listo nesse livro 10 decisões que mudaram, que transformaram a minha vida. 10 decisões que foram pontos de inflexão na minha vida. É isso. Bacana, muito bom. E olha, realmente são decisões maravilhosas. Quem não leu o livro ainda, por favor, leia, que certamente vai fazer muita diferença na sua vida, como fez na minha. Mas, entre tantas dicas no livro, você consegue resumir pra gente, talvez, as 3 principais dicas da sua obra? Olha, eu vou pegar o livro aqui. Ele está aqui, ó. Mas basicamente, eu começo daquelas decisões, eu começo falando lá do início, lá do início da minha carreira, lá do início, antes mesmo da minha carreira profissional, eu começo falando de um momento que eu considerei importante. Foi quando eu fiz uma prova, um concurso, onde eu tive que me preparar muito para esse concurso. E quando eu decidi fazer esse concurso, era um concurso para o Colégio Naval, que é uma escola de formação de oficiais da Marinha, um processo de formação de oficiais da Marinha. Começa no Colégio Naval, depois vai para a Escola Naval. E naquele momento eu estava muito focado em querer ingressar nessa carreira militar. Não é? Era o meu objetivo naquele momento da minha vida. Eu tinha 14 anos de idade. Não é? Então, o Colégio Naval é ensino médio. Era um concurso muito concorrido, que eram aproximadamente 20 mil candidatos para 200 vagas. Bastante concorrido. E aí, quando eu comecei a me preparar para fazer esse concurso, eu me deparei com o meu limite. Eu estava muito atrás. Eu estava bastante atrás. Eu sempre estudei em escolas públicas e eu não tinha noção de que o conteúdo que eu tinha nas escolas públicas, o ensino que eu tinha nas escolas públicas era muito aquém para eu poder sequer sonhar em me classificar num concurso como esse. Então, eu competia de igual para igual com adolescentes da minha idade, que estavam na mesma série, e eu não tinha a menor chance de conseguir. Não é?
E aí, quando eu fiz o primeiro ano desse concurso, sei lá, acho que dos 20 mil candidatos, eu devo ter ficado entre os 15 mil primeiros. Uhum. Muito distante, muito longe. E aí eu decidi fazer mais uma vez. Eu pedi para os meus pais, na época, para que eu queria fazer o concurso novamente. E isso implicaria eu parar o meu... eu não ia para o ensino médio. Eu tinha terminado a 8ª série, eu não iria para o ensino médio. Eu pararia, eu repetiria toda aquela preparação para o concurso. O concurso será uma vez por ano. Ou seja, eu teria que colocar em risco o andamento da minha vida acadêmica. Eu perderia, entre aspas, um ano. Na minha cabeça, eu pensava, eu não vou perder porque eu quero fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer o que eu estou buscando. Então, isso não é uma perda. Eu estou investindo um ano da minha vida para me preparar para fazer aquilo que eu quero. Então, talvez... essa é uma decisão que eu tomei. Meus pais apoiaram. E, naquela época, apoiar significava minha mãe dar o salário dela inteiro. Ela tinha 2 salários, trabalhava em 2 empregos. Um dos salários inteiros eu tinha que dar para pagar a mensalidade desse curso. Então, e o curso ficava a 2 horas da minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus, levar 2 anos para ir. 2 horas, quase 2 anos. 2 horas para voltar. Muito longe da minha casa. Então, era um ano dessa forma. Então, cara, eu estudei pra caramba. Estudei muito. E quando chegou lá no final do 2º ano, eu não passei de novo. Mas aí fiquei entre os 1000 primeiros. Então, ou seja, eu melhorei bastante. E naquele momento, eu mais uma vez sentei com meus pais, falei para eles que queria fazer mais uma vez e que não iria para o ensino médio de novo, que iria peitar mais uma vez esse risco de perder mais um ano. Minha mãe tinha que pagar 1 ano de salário de novo. Eu tinha que pegar 4 horas por dia de transporte público lotado de novo. E aí, quando chegou no final desse 3º ano, na 3ª tentativa, eu passei. Passei tranquilo. Passei bem tranquilo. Essa experiência foi um ponto de inflexão na minha vida, que, na realidade, foi um conjunto de pequenas decisões que envolveram a minha pessoa, a minha decisão, envolveu também os meus pais, que participaram desse ponto de inflexão, que determinaram eu ter aquele sucesso naquele momento. No livro eu falo também que depois eu não gostei da carreira militar, não me adaptei na carreira militar. E saí 2 anos depois, numa condição adversa até, fui expulso do Colégio Naval. Isso é uma segunda história. Mas aqui a história que eu cito nesse ponto de inflexão, que é o primeiro deles, para mim foi muito importante, foi a base de tudo, porque marcou que eu sou capaz de conseguir o que eu quiser, desde que eu me proponha a pagar o preço necessário. Eu sou capaz de tirar qualquer diferença, não é? Eu sou capaz de tirar qualquer diferença acadêmica, por exemplo, não é? Eu sou capaz de tirar qualquer diferença social a partir do momento que eu decida pagar um preço. Era fato para mim que eu, por ter estudado em escola pública, eu estava muito atrás das pessoas. Era fato para mim. Eu não sabia disso. Eu estava lá, tranquilão, na minha vida, lá, estudando. Eu não sabia o quanto aquilo era prejudicial à minha vida. E eu tinha potencial para mais. E eu estava disposto a mais. Mas quando eu passei por esse processo de 3 anos, o primeiro benefício desse processo foi eu ter chegado à conclusão, sim, eu tinha defasagem, eu tirei essa defasagem, eu sou capaz de tirar a defasagem. Eu não sou inferior a ninguém. Eu sou capaz de tirar essa defasagem. Essa é a primeira conclusão. E o segundo ponto, que é óbvio, né? Isso desenvolveu muito a minha mente, todo aquele estudo que eu fiz foi muito bom para mim, do ponto de vista da matemática, da comunicação. Eu estudei bastante naquele período. Foi muito legal, me ajudou bastante. Mas o principal motivo não é nem o conteúdo que eu estudei. O conteúdo é legal e tal, mas sim a capacidade que eu descobri que eu tenho, que eu tinha, de tirar toda e qualquer diferença. Isso foi tão importante quando eu fui para uma segunda fase da minha vida, que foi quando eu comecei a trabalhar como vendedor de curso de inglês. E esse processo de venda de curso de inglês existia
um plano de carreira onde eu poderia, pelos meus resultados, chegar a novos postos dentro da companhia, eu me apropriei dessa experiência. Eu sou capaz de tirar qualquer diferença, porque o que acontece? Eu também saía da minha casa para o centro do Rio de Janeiro e levava 2 horas, 2 horas e meia, não é? Para ir, era mais longe ainda. Levava de 4 a 5 horas em transporte público, chegava lá cansado, duro, e tinha um monte de colega que morava ali pertinho, estava lá perfumadinho e competia com essas pessoas. Então, eu me apropriei dessa convicção e eu trabalhava mais. Eu trabalhava 15 horas por dia porque eu queria atingir os meus objetivos. Não é? Ou seja, eu me apropriei da convicção de que eu sou capaz de tirar toda e qualquer diferença desde que eu me decida pagar o preço por isso. Eu decidi pagar o preço, consegui ser bem-sucedido como vendedor, depois fui gerente de vendas, depois fui diretor de vendas, fiquei 4 anos nessa empresa e aí me deparo com um novo ponto de inflexão na minha vida, que foi já ganhando bem, na época, ganhava $7.000 na ocasião, que era muito dinheiro já. Não é? Eu tinha 23 anos. O que acontece? Nesse momento, eu decido sair, pedir demissão, sair daquele trabalho para abrir o meu próprio negócio, que foi quando eu abri a WhatsApp em 1995. Esse foi um novo ponto, foi uma nova decisão, um novo ponto de inflexão, uma decisão difícil de tomar. Aliás, todo ponto de inflexão é uma decisão difícil de tomar. Todo ponto de inflexão é uma decisão que você, na hora de tomar, você fica com medo, porque tu sabe, você vai para um lado é uma coisa, vai para o lado é outra, não é? E aí é a hora onde você tem que ter coragem, a hora onde você tem que ter ousadia, é a hora onde você tem que se atrever ali a saltar do bungee jumping, que essa é a metáfora do livro, né? O bungee jumping é a metáfora do livro. E quando eu saltei de bungee jumping, você tem medo de saltar, ninguém te empurra, é você que salta. Diferente da montanha-russa, você trava, sobe, e aí você não tem controle da situação, você está travado ali. Você precisa ter coragem, você precisa ser corajoso na hora que a montanha-russa está subindo. Você pode até querer desistir, você não tem essa opção. Bungee jumping, não. Se você não quiser saltar, tu desce. Você amarela, você volta, você desce e acabou. Então, essa é a metáfora do livro, né? O bungee jumping, o salto de bungee jumping, ele representa a decisão do ponto de inflexão. Então, quando eu saí, larguei um emprego que eu ganhava muito bem, eu estava recém-casado, tinha 3 anos de casado, tinha 23 anos, não tinha o capital todo para abrir, precisei pegar dinheiro do cheque especial, abri o negócio dessa forma, ou seja, foi uma decisão ousada. Foi uma decisão ousada. E todo ponto de inflexão é uma decisão ousada. Todos, sem exceção. Se você olhar para qualquer empresa bem-sucedida, negócio bem-sucedido, projeto bem-sucedido, ideia bem-sucedida, tudo que é bem-sucedido no universo que você conhece é resultado de uma decisão corajosa. Tudo que você viu aí, qualquer coisa, é bem-sucedido? Alguém tomou uma decisão corajosa onde ele poderia ter perdido muito se desse errado. Mas para ele era insuportável não tomar aquela decisão porque ele se sentiria muito mais no prejuízo por ter se acovardado ao não tomar aquela decisão. Então, isso é um ponto de inflexão. Agora, eu volto no meu primeiro ponto de inflexão. Aos 14, 15 anos, ali, quando eu, aluno de escola pública, eu tive que competir com os melhores alunos do Brasil e tive que competir de igual para igual, eu tinha 2 opções. Número 1, me vitimizar, ficar dizendo, não, a escola pública é ruim, eu sou aluno de escola pública, a vida é injusta. A vida é injusta. A segunda opção seria eu falar, não, a vida é injusta, porque ela é injusta, tá? Quem espera que a vida seja justa está esperando errado, não é? Eu não acho que seja justo uma onça pintada ou um jaguar correr atrás de um veado e comer o veado a céu aberto na selva. Eu não acho que seja justa uma cobra engolir um sapo. Eu não acho que seja justa a vida. Eu acho que a vida, antes de ser justa ou não ser justa, mesmo ela não sendo justa, a grande questão é a gente ter na cabeça o que eu quero nessa vida. O que eu quero ter nessa vida? O que eu quero conquistar nessa vida? O que eu quero representar nessa vida? O que eu quero deixar nessa vida? E que tipo de vida eu quero viver? Não é? E aí, quando a gente encara isso, não é que a gente fecha os olhos para a injustiça.
Ao contrário. Você vai olhar e eu acho louco eu pegar 5 horas de ônibus lotado, chegar lá e competir com um cara que pegou o metrô no ar-condicionado e chegou lá 10 minutos depois. Que 7 horas da manhã ele acordou, 7h30 tomou café da manhã, às 15 para as 8 ele pegou o metrô, 5 para as 8 ele chegou cheirosinho no trabalho. Quando eu acordava às 5 horas da manhã, tendo chegado em casa à meia-noite, não é? Tendo me arrumado rápido, comendo qualquer coisa enquanto eu vou ficar na fila do ônibus, não é? Vou pegar o ônibus 2 horas e meia, num sol do caramba do Rio de Janeiro, ônibus lotado de gente. Eu chego lá já cansado, todo amassado. Agora eu vou competir com o meu amiguinho. Não espere justiça. As pessoas, às vezes, ocupam a sua mente na lamentação pela injustiça. Claro que a injustiça existe e, infelizmente, ela está aí. A questão é o seguinte, o que eu vou fazer diante dessa injustiça? Se eu vou querer tirar a diferença ou se eu não vou querer tirar a diferença. Então, a minha escolha, tá? Pode ser que qualquer outra pessoa tenha uma escolha diferente, eu não estou aqui para criticar a escolha de ninguém. Mas a minha escolha foi encarar, foi enfrentar. E na hora que eu consegui passar no concurso, eu me apropriei. Falei, cara, é possível tirar a diferença. Dá para tirar a diferença. Não importa se é fácil ou difícil. Na realidade, é muito difícil. Não é fácil. É muito difícil. Mas o mais importante é que não é impossível. O mais importante é que não é impossível. E isso é o que depende de mim fazer. Depende só de mim para fazer. Não é? Qualquer outra mudança na justiça ou na injustiça não depende de mim. Depende talvez de um político, depende talvez de alguém. Talvez nem do político dependa, porque ele está interessado em outra coisa. Sei lá, dependa de alguma coisa. Agora, eu não me vitimizar depende de mim. Eu enfrentar depende de mim. E isso eu aprendi no meu primeiro ponto de inflexão. Eu aprendi na minha primeira experiência quando eu passei naquele concurso. Então, eu peguei aquilo e me agarrei naquilo e me agarro nisso até hoje. Porque no momento de fraqueza, você pode questionar isso. No momento de dificuldade, você pode duvidar disso. Sabe? No momento que você tem que os resultados dão errado, isso acontece muitas vezes, você pode se questionar se é bem assim. Mas eu posso me lembrar dos 3 anos que eu passei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu enfrentei, de tudo que eu não conseguia, de tudo que eu passei a conseguir e quando eu conquistei. Aquilo eu me aproprio como uma verdade experimentada. Não é uma verdade que eu acreditei, que alguém disse, que eu li num livro, que eu escutei num podcast, que alguém falou numa palestra. Não, é uma verdade que eu vivi. É uma verdade que eu experimentei. Então ninguém me tira essa verdade. Ninguém me tira. Político não me tira, partido político não me tira, quem fracassou não me tira, quem está desgostoso da vida não me tira essa verdade. Porque eu vivi e abracei essa verdade. E abraçado com essa verdade, que foi o meu primeiro ponto de inflexão, eu percorri uma trajetória nos últimos 25 anos. E essa trajetória que inclui também eu ter colaborado com o sucesso de muitas pessoas que hoje trabalham comigo. Então, essa convicção eu depositei aqui nesse livro. Não é? Depositei nos meus pontos de inflexão. A cada um desses pontos de inflexão que eu vivi, eu divido com o leitor os meus conflitos, eu divido com o leitor os minhas dúvidas, meus medos, as vezes que eu quis desistir. Né? Tem um dos pontos de inflexão aqui, até que eu digo, que não foi tomado por mim. Foi quando eu pedi demissão e quis desistir de tudo. Quis jogar tudo para cima. Quis não, eu joguei tudo para cima, desisti. Pedi demissão, inclusive. Estava cumprindo aviso prévio e estava fazendo uma entrevista de emprego para uma multinacional. E nessa multinacional fui aprovado em todas as etapas, fiz prova, tive as maiores notas, tudo perfeito. E os gerentes estavam encantados lá comigo. E aí um diretor que estava de férias chegou, e todo mundo reportou para eles, não, tem um moleque aqui que a gente quer contratar, ele é muito bom, ele é novo, tem 20 anos, mas é inteligente, articulado e tal. E aí ele falou, olha, eu queria conversar com... Deixa eu conhecer ele primeiro. O que era estranho, os gerentes tinham autonomia para contratar. Mas o diretor quis conhecer,
Beleza. E aí me chamou para uma entrevista. Inclusive o gerente que me ligou, olha, vai ter uma entrevista que não estava programada. E essa entrevista que não estava programada é com o diretor. Ó, não é comum, não precisa se preocupar, é só uma formalidade. Está tudo certo, você vai trabalhar aqui na equipe aqui e tal. E aí esse cara, na entrevista comigo, falou, olha, cara, eu estava olhando aqui tuas provas, são as maiores notas que a gente já teve aqui, tua entrevista, teu psicotécnico, sei lá o quê. Pô, isso aqui, fiquei bastante impressionado. Inclusive, você ganha mais hoje. Você é gerente. Você está ganhando mais do que essa função aqui. Fiquei curioso, por que você quer vir trabalhar aqui? Era uma grande multinacional, uma das maiores do mundo. No setor dela, era a maior do mundo no setor dela. Não é? E aí, eu comecei a explicar para ele, não, quero trabalhar aqui, porque é uma grande empresa, eu tenho certeza que eu posso crescer. E fui, né? Uau, uau, uau. Fui ali colocando toda a minha energia, na minha comunicação, aquilo foi entrando na mente do cara, entendeu? E o cara ia olhando para mim, observando. E quando ele olhava para mim, eu pensava assim, pô, o cara tá sentindo aqui a potência do motor, né? Então, eu fui, uau, pá! Quando eu terminei, o cara não teve dúvida. O cara falou para mim assim, olha só, Flávio, deixa eu te explicar uma coisa. Eu trabalho aqui há 30 e poucos anos. O máximo que você vai ser aqui dentro é o que eu sou. Daqui a 30 anos. Esse é o máximo que você vai chegar aqui dentro. Nessa carreira que você está querendo. E eu estou ouvindo você falar, não recomendo isso para você. Aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, aí eu fui tentar reverter ele nos meus argumentos. Uau! Aí fui com mais força ainda. Aí, quanto mais eu falava, mais ele tinha certeza que eu não era para estar ali. Olha, Flávio, não é... fica aí onde você está, cara. Continua aí onde você está. Não acho que você deve vir para cá, não. E aí eu comecei a argumentar. Uma hora que ele se irritou. Ele falou, vamos fazer o seguinte, Flávio. O assunto está encerrado, tá bom? Você pode sair. Aí eu saí. Saí pensando assim, pô, eu tô ferrado. Agora furou o meu emprego aqui. Não é? Eu pedi demissão lá onde eu estava. E agora? Mas eu digo que isso foi um ponto de inflexão na minha vida, que não foi uma decisão que eu tomei. Foi uma decisão que o cara tomou. Seu Adilson. Ele tomou a decisão por mim. Entendeu? Eu já tinha jogado a toalha. Ele tomou a decisão por mim. Eu não sei, eu ia entrar na multinacional, ia ter pela primeira vez minha carteira assinada. Eu nunca tive a carteira assinada. Ia ter pela primeira vez sei lá, ia trabalhar no regime CLT, entrar no sistema. Nada contra, tenho 10 milhares de funcionários na nossa empresa, mas eu teria mudado o meu caminho, não é? Teria mudado o meu caminho. Então, eu acabei permanecendo ali e depois, para me safar daquela situação, eu acabei me resolvendo lá com a empresa e ficado lá onde eu estava, né? Mas, de novo, são pontos de inflexões na nossa vida. Se eu tivesse saído e entrado lá, trabalhado naquela empresa, nada teria acontecido. Entendeu? Quer dizer, minha vida teria tomado um rumo bem diferente daquela que ela tem hoje. Melhor ou pior? Não sei. Eu acho que pior, mas também a gente não sabe. Eu gosto daquele filme Efeito Borboleta, né? Então a gente não sabe, não sei como é que seria. Sei o seguinte, cara, do jeito que tá, hoje eu tô feliz. Então eu prefiro não ter mudado nada. Então ali foi um ponto de inflexão também, né? Eu tô resumindo aqui alguns, né? Mas eu vou deixar você aí, de repente, direcionar ou ver para onde você quer ir essa conversa. Não, foi maravilhoso. A gente aqui no Resumo Cast está acostumado a resumir os livros, mas, gente, isso aqui é só um pouquinho do muito que tem no livro, tá? Então aqui foram algumas pérolas, mas no livro tem muito mais. Comprem, que é incrível. Flávio, a gente sempre fala aqui no Resumo Cast que um livro pode ser um remédio para alguma dor. Para quem você diria que é esse livro? Esse livro, cara, são para pessoas inconformadas, né? Eu até, quando eu escrevo aqui, eu vou até ler, porque está bem resumido aqui. Não é? Dedico este livro aos sonhadores, aos desajustados, aos que não se encaixam muito bem, aos que ouviram que não teriam jeito, os que ouviram que não teriam jeito, e aos que não conseguem olhar o mundo com omissão, sem criticar e questionar.
Dedico este livro aos que não nasceram em berço de ouro, mas sonham em dar uma vida melhor a seus filhos. Aos que desejam dar uma vida melhor para seus pais. Aos que escolheram não se vitimizar, apesar de todas as contradições que o cercam. Dedico este livro aos que acreditaram que é possível aprender a quebrar estatísticas, a romper as regras do senso comum e aprender com quem já chegou ao topo e poder ajudar a encurtar as distâncias entre você e seus projetos. Dedico esse livro a você que nasceu, cresceu e sua maior preocupação é o que fazer com a herança dos seus pais. É para você também. Você é rico, também esse livro é para você. Para você que sente o peso da responsabilidade da sucessão, mas ainda não se encontrou nesse mundão. Para você que não conhece as agruras sociais, mas não é indiferente a elas. Para você que deseja realizar muito na vida, deixar sua impressão digital e fazer diferença no mundo. Tinha que entrar uma ligação aqui. Dedico esse livro a você, a única pessoa que seria capaz de me fazer passar madrugadas em claro, escrevendo, lendo e revisando. Você que sonha, você que merece a minha dedicação e respeito. É para você que eu escrevi. Aliás, eu escrevi esse livro em 15 madrugadas, né? Porque no meio da minha correria maluca, eu tenho várias empresas, vários projetos, enfim, né? Para eu parar para escrever não foi fácil. Eu gosto de eu escrever. Todos os outros 3 livros que eu escrevi foram escritos 100% por mim. Esse livro eu tinha uma meta com a editora e quando venceu o prazo, eu não consegui entregar no prazo. E o combinado é que se eu não conseguisse entregar no prazo, e a gente escreveria com um jornalista, um ghostwriter, né? Eu sempre resisti muito a alguém escrever por mim. E aí eu falei, não, tá bom. Se eu não conseguir cumprir esse prazo, a gente faz com um ghost. Tá legal. Aí contratou um cara super competente, super capaz. Né? E o cara escreveu. Passou 2 meses escrevendo. Aí chegou o texto para eu ler. Quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, Anderson, que é o Anderson é o editor da Buzz. O Anderson dá não, cara. Cara, não sou eu isso aqui, cara. O cara tá escrevendo o que eu digo. Tá tentando escrever até como eu escrevo. Mas não dá, cara. Não dá. Pô, mas agora a gente tem que lançar, tem um prazo. Cara, meia-noite às 4 da manhã, você topa comigo? A gente faz o seguinte, eu escrevo, você já lê, você já aprova, a gente já manda para revisão o capítulo, a gente faz uma linha de montagem assim, meia-noite às 4 da manhã. E esse livro saiu assim, entre meia-noite às 4 da manhã, durante 15 dias consecutivos. E eu gostei bastante do resultado. É um livro que eu gosto, é um livro simples, é um livro que tem 10 decisões que eu tomei na minha vida, 10 decisões que mudaram a minha vida. Mostra como eu tive as agruras que eu passei, a pressão que eu senti, o medo que eu tive para tomar a decisão. Ela mostra o bastidor da decisão e mostra o resultado da decisão. Eu sempre busco mostrar o resultado, não é? Porque para o leitor tentar medir, se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu teria perdido aquele resultado. É essa relação de causa e efeito que as pessoas, em geral, têm muita dificuldade de ter, que eu procuro traduzir no livro. Cara, ó, eu tive essa decisão para tomar, eu tive essa dificuldade, senti esse medo, tomei essa decisão e deu esse resultado. 10 decisões. Não é? Várias, desde a venda da WhatsApp, da recompra da WhatsApp, da compra do Orlando City, tudo. Tá aqui, são 10 decisões. Muito bom. Olha só, se você pudesse pegar uma frase desse livro e colocar em um outdoor, seja na International Drive, na Paulista ou na Rio Branco, qual frase você escolheria? A frase que eu escolhi para colocar na marcação do livro, né? É pule ou cale-se para sempre. Fazendo menção à metáfora do bungee jumping, né? O bungee jumping é a decisão, é o ponto de inflexão. Então a gente escolheu essa frase, ela é muito de impacto, né? Pule ou cale-se para sempre. Fazendo menção
aquilo, né, cara? Pule, se não pular, depois não reclama. Porque existe uma relação de causa e efeito entre o que tu toma e o que você decide. E diferente dos outros livros que eu escrevi, que o Geração de Valor, eles são livros que eu gosto muito, né? O Geração de Valor é um livro despretensioso, é um livro que não tem início, meio e fim, são artigos soltos e provocativos, tem o objetivo de provocar. Esse livro não, ele tem início, meio e fim. Então ele trabalha, ele tem uma linha onde conecta o início, o meio e fim, justamente porque ele trata das decisões que me construíram, né? Eu, de um garoto da periferia, até os dias de hoje, quais foram as 10 decisões que foram me construindo ao longo desse período. Então, é possível observar o meu padrão mental, a forma que eu penso, a forma como eu reajo, quando alguma coisa dá errado, que sentimento eu tenho. Então, ou seja, eu acho que eu tentei colocar no livro esse processo de construção ao longo do tempo. E muito interessante que o relato que eu tenho recebido dos leitores, como eu tenho um contato muito intenso e diário com os meus seguidores em rede social, é que eles leem um dia. O cara lê numa sentada. O cara senta e lê. Você lê num dia? Pois é. O cara lê num dia. O cara senta e lê, vai engatando, engata, quando ele vê, acabou o livro. 2 dias o cara lê. Não é um livro que tem 200 páginas, deixa eu ver aqui, 200 páginas, 200 e poucas, 202 páginas. É um livro que ele vai conectando, né? Ele vai aprendendo, parece série de Netflix, né? Sem dúvida. Agora, você falou um pouquinho do Geração de Valor também, e além do conteúdo dos livros, que é maravilhoso, tive o privilégio de ler todos, eu queria falar um pouco do nome dos livros, porque Geração de Valor é genial e Ponto de Inflexão também é genial. Como é que foi a decisão em relação aos nomes? Foi assim, um momento eureka ou foi uma construção? Conta aí pra gente. O Geração de Valor, ele surgiu em 2011, quando eu criei uma página, na realidade 2010, quando eu criei um canal no YouTube. Na ocasião, a gente lançou uma série de 15, 16 livros. O nome do livro, quem está perguntando, é Ponto de Inflexão, esse livro aqui, ó. Tem o pessoal perguntando. Então, a gente criou uma série de 15 ou 16 vídeos, que teve mais de 15 milhões de views. Lá em 2010, isso era muita coisa naquela ocasião. Depois eu vi que os vídeos, eu acabava tendo um trabalho muito grande para produzir, minha vida muito corrida. Eu decidi escrever, aí fui para o Facebook, criei o canal Geração de Valor e criei o canal Geração de Valor aqui no Instagram e no Twitter. E comecei a produzir conteúdos, né? E o nome Geração de Valor, ele surgiu de um trocadilho da expressão geração de valor. É um trocadilho entre uma expressão financeira, porque geração de valor é uma expressão financeira, significa gerar valor, significa gerar crescimento, gerar equity, gerar aumento de valor de mercado, ou seja, uma expressão técnica e uma expressão financeira. E geração de valor também faz menção a uma nova geração de valor, de jovens, uma nova geração de valor, né? É uma expressão geracional. Então, o meu objetivo era falar de empreendedorismo para gerar valor para uma geração de valor. Então, esse é o trocadilho, geração de valor, esse é o trocadilho. Então, daí surgiu a série Geração de Valor, a trilogia, são três livros, Geração de Valor 1, 2 e 3, que vendeu muito, vendeu aí quase 1 milhão de cópias, fez muito sucesso. É um livro leve, muito ilustrado, muita ilustração, muita charge, um design diferente, era muito inovador, né? E hoje agora a editora Buzz lançou um box, Geração de Valor 1, 2 e 3, os 3 juntos, com um preço super atrativo. É super legal. Já esse livro, eu não queria que fosse uma biografia, não é? Porque eu ainda acho que eu pretendo fazer muita coisa na vida ainda para escrever na minha biografia. Mas esse livro eu queria que tivesse uma linha das decisões, das tomadas de decisões. E por isso o ponto de inflexão. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu estudei muito matemática
naquele período, não é? E a matemática veio da matemática. Ponto de inflexão é um ponto do gráfico que muda. Então, é uma metáfora também. Então, saiu daí. Né? Muito bom. Excelentes nomes. E eu queria fazer com você um pequeno desvio para falar um Uhum. pouquinho sobre livros em geral, né? O Ponto de Inflexão é um livro que mudou a minha vida. E eu queria saber qual livro ou quais livros que mudaram a sua vida. Olha, eu sou um leitor muito inquieto, né? Eu sou um leitor muito inquieto. Eu costumo ler para um assunto específico que eu estou vivendo. Eu não sou um leitor de entretenimento. Eu não leio por entretenimento. Eu tenho leituras muito específicas e muito técnicas, não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Lá atrás, um livro bem antigo, um autor bem antigo, que me influenciou bastante. Lá atrás, na época que eu estava tendo que pegar 5 horas de ônibus, que eu tinha que alimentar a minha esperança, eu li muito Napoleão Hill, eu li bastante. Né? Og Mandino também li bastante, porque eram livros que me incentivavam. As pessoas às vezes, elas subestimam o poder do incentivo, não é? Elas subestimam o poder do que o incentivo pode dar para alguém. Porque o que acontece? Você toma pancada a vida toda. Você toma pancada o dia inteiro. Você toma pancada a todo momento. Então, naquele momento crítico que você está no meio da guerra, você vai apanhar muito. Às vezes, você não vai ouvir um incentivo, às vezes até das pessoas que mais te amam. Aí a leitura que pode te incentivar, que pode te trabalhar, não é? A leitura, ela pode te desafiar. Hoje, a minha leitura ela é muito mais técnica. A minha leitura é muito mais para aquilo que eu busco. Quando eu comprei um time de futebol, por exemplo, eu tinha um monte de coisa que eu precisava aprender. Então, a minha vida é muito dinâmica. Eu estou sempre me desafiando muito, assumindo novos desafios. E aí eu preciso realmente... Por exemplo, nesse momento, eu estou lendo muito sobre IPO. Estou lendo muito sobre mercado de ações, principalmente Initial Public Offer. Então, assim, depende muito da fase da vida da pessoa. Então, nesse momento, as minhas leituras são muito mais técnicas. Né? Legal. E você lê mais no Kindle, no livro físico? Como é que é o seu hábito de leitura? É mais no digital, no meu caso. Engraçado, né? O mercado, ele é 80% físico, né? A gente vende muito mais livro físico. Eu sou um cara muito mais digital. E você tem algum horário específico nessas leituras? É quando dá? Noite. Tarde da noite. Eu sempre durmo tarde. Durmo entre 1 e 2 da manhã é o horário que eu durmo mais ou menos. O horário que eu mais leio é entre meia-noite e 2 horas da manhã. Eu acordo às 8, não acordo muito cedo hoje. Começo a trabalhar às 9, umas 6 horas por dia, né? Por aí. Tá maravilhoso. Olha só, você colocou no seu Instagram a seguinte frase, que já me dá uma deixa para uma pergunta que eu queria muito te fazer, que é a seguinte: satisfeito sempre, conformado jamais. Você me parece ser um cara, ao mesmo tempo, muito grato pelo que você conquistou, mas ao mesmo tempo faminto por conquistar novas coisas. Como é que funciona esse equilíbrio entre a gratidão pelo que você já tem e a fome de querer mais? Entendendo que são coisas distintas, né? São coisas completamente distintas. Eu acho que a gente tem que ser grato pela vida, pela saúde, pelas pessoas que a gente ama, grato pela oportunidade de poder sonhar, da oportunidade de poder realizar. E o que pode contaminar isso são as coisas negativas da vida, né? A gente teria motivos suficientes para olhar para o Brasil e ficar desanimado. Toda vez que a gente olha para a política, a gente desanima. Toda vez que a gente olha para a corrupção, a gente desanima. Toda vez que a gente olha para as injustiças, a gente pode desanimar. Não é? A gente pode optar em nos alimentar só dessas coisas. Não é? Mas a gente tem muitos motivos também para a gente estar grato. E se a gente não lembrar disso, gratidão é memória. A gratidão ela não vem do nada. Não é? A gratidão é memória, memória do teu coração. Gratidão é você se lembrar. Cara, se lembra o que teu pai e tua mãe fez por você, você vai ser grato por eles. Não é? Se lembra da vida, do presente da vida, que a gente vai ser grato por ela.
Então, a gratidão, por pior que esteja a nossa vida, tem gente vivendo muito pior. A gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem, não é? Agora, gratidão não é conformismo. Então, a inconformidade, né, significa não ganhar a mesma forma. Conforme é a mesma forma. Com, mesma, forma. Você, quando se conforma, você ganha a mesma forma. Se você se conforma com a mediocridade, você ganha a forma da mediocridade. Você se torna a mediocridade. Quando você não se conforma, quando você cria uma ruptura, quando você não negocia com a mediocridade, quando você declara guerra com a mediocridade, a guerra é ruim. A guerra, tu pode morrer numa guerra. Quando você não faz acordo com a mediocridade, com a procrastinação, com a covardia, quando você não negocia com esses valores, quando você declara guerra contra ela, você vai para a luta, você não está ganhando a forma, você não está se conformando. Ganhar a mesma forma é criar um acordo. É fazer um acordo de paz com a mediocridade. Eu não quero paz com a mediocridade. Eu quero acabar com a mediocridade. Eu quero a mediocridade distante da minha vida. Isso é uma decisão pessoal. Não é? Então você precisa alimentar o seu coração, a sua mente com esses valores. Porque o que você alimentar a sua mente vai ficar forte. Se você só alimentar com desgraça, sua mente vai ficar especialista em desgraça. Se você só alimentar com esse ambiente tóxico da política, você vai ficar especialista, né, nesse ambiente tóxico. Agora, você pode alimentar a sua mente com algo produtivo, para você declarar guerra contra a mediocridade. E aí, gente, é guerra mesmo. Não tem, é guerra mesmo. Porque a mediocridade, ela quer o quê? A mediocridade quer acabar com a sua autoconfiança, quer acabar com a sua autoestima, quer que você se sinta um a mais na multidão, um Zé Ninguém. É isso que a mediocridade quer. Ela, aparentemente, ela é confortável num determinado momento. Num determinado momento, você se sente confortável, mas o tempo vai passando e você vai ficando para trás. E aquilo vai te destruindo lentamente, vai te matando lentamente. A mediocridade faz você ser um morto-vivo, um zumbi urbano caminhando de um lado para o outro. Alguém que só precisa ser enterrado. Porque a partir do momento que você não sonha mais, tu já está morto, cara. Você já está morto. Uma das características de quem está vivo é que ele sonha. E aí vão tentar te convencer que sonhar é para imbecil. Sonhar é para idiota. Sonhar é para mané. Não, cara. O sonho é parte da vida. Todo grande projeto foi sonho um dia. Toda grande empresa foi um sonho um dia. Aí depois virou uma ideia, depois virou um projeto, depois virou um ponto de inflexão e virou realidade. E no dia que virou realidade, todo mundo que criticou lá atrás vai bater nas suas costas e dizer: eu sempre acreditei em você. Mentira. Estava te criticando antes. Então não tem acordo. É guerra. Entenda isso. Ou você guerreia, ou você se conforma. Só tem essas duas hipóteses. Então, satisfeito sempre, porque eu quero ser grato por tudo que eu tenho. Mas conformado, jamais. Fantástico. Flávio, uma pergunta muito comum que a gente recebe no Resumo Cast, que tem tudo a ver com ponto de inflexão e eu queria passar para você, é a seguinte: quando parar e quando continuar o nosso negócio? Eventualmente, a gente se depara com uma dificuldade e é difícil saber se aquela dificuldade é um teste para nossa perseverança ou um sinal para pararmos. Quando parar e quando continuar o nosso negócio? Eu costumo dizer que é parar nunca. Mas como assim, Flávio? Pô, mas o negócio não está dando certo. Vamos lá. Vou dar alguns passos atrás para poder chegar no ponto que você perguntou, tá? Às vezes eu recebo uma pergunta assim: Flávio, se você fosse dentista, como é que você redesenharia a sua carreira? No fundo, o que ele está dizendo para mim é que ele acha que eu seria um dentista. Quem sabe eu seria um dentista bem-sucedido. E eu costumo responder assim: ele não mudaria nada na minha carreira. Eu não sou a minha profissão. Não existe eu sou dentista.
Eu me formei em odontologia. Eu tenho um diploma de odontologia. Mas eu não sou dentista. Eu sou eu. Com meus sonhos, com meus objetivos, com aquilo que eu quero alcançar. E se eu resolvi estudar odontologia, ou medicina, ou engenharia, ou não resolvi estudar nada e ser empreendedor, o que eu estudo não define o que eu sou. O que eu estudo define um meio para eu executar a minha missão daquilo que sou. Então, eu não sou dentista. Eu sou empreendedor. Como empreendedor, eu tenho um clube de futebol e nunca joguei futebol. Como empreendedor, eu fundei um curso de inglês sem falar inglês. Como empreendedor, eu poderia ter um hospital sem ter médico. Inclusive, uma rede de odontologia sem nunca ter arrancado um dente. Então, quando a pessoa entende o que você é, que é diferente do que você faz. O que eu faço não é o que eu sou. O que eu faço é um meio para potencializar o que eu já sou. Então, falando sobre isso, eu costumo dizer o seguinte, que você não desiste nunca do teu objetivo. Você pode trocar de projeto, mas o teu objetivo é o mesmo. O objetivo é crescer, é realizar, fazer diferença. O teu objetivo pode ser ajudar pessoas, impactar pessoas, não é? Por isso que eu digo, você é escritor? Eu não sei se eu sou escritor. Eu escrevi 4 livros, né? Então, talvez, teoricamente, eu seja um escritor, mas o livro é um meio para eu atingir meus objetivos de vida. É parte dos meus objetivos de vida impactar pessoas. É para isso que eu estou nas redes sociais, é por isso que eu escrevo um livro, é para isso que eu estou na internet. Então, eu sou um impactador de pessoas através de livros, através de internet, através de redes sociais, ganhando dinheiro, não ganhando dinheiro, tanto faz se ganha, se não ganha, porque o meu objetivo é impactar pessoas. E todos os meus negócios têm um objetivo de impactar pessoas, seja na educação, seja no entretenimento, eu quero impactar pessoas. E cada sucesso que eu tenho em cada negócio me dá mais força, mais visibilidade para quê? Para impactar mais pessoas. Então, eu tenho isso muito definido comigo. Então, eu digo o seguinte, cara, não desista do seu negócio. Ah, mas qual é a hora de parar? Não, cara, quando você para um negócio X para abrir um negócio Y, você não está desistindo. Você está mudando o projeto. Não é? Por exemplo, se você vai plantar uma semente no asfalto, vai adiantar? Você pode ficar lá, não, eu sou um cara positivo, porque as pessoas acham que ser positivo é o barato só, né? Pô, vamos lá. Eu sou um cara positivo. Vamos lá, eu sou um cara positivo. Vou tentar botar semente no asfalto. Vai adiantar? Plantar semente no asfalto? Não vai adiantar, pô. Então, se você vê que você está plantando semente no asfalto, você faz o quê? Você pega a tua mesma semente e vai plantar na terra fértil. E não vai plantar semente no asfalto. É isso aí. Perfeito, Flávio. Obrigado. Estamos chegando aqui na parte final dessa live que podia continuar por mim por muito tempo. E aí eu queria percorrer aqui 3 passos com você, ver se você topa, tá? Primeiro, eu queria dar alguns recados rapidamente. Depois, eu ouvi falar por aí que vai rolar um sorteio aqui hoje. Procede isso? Cara, com o Anderson, né? Acho que o Anderson que é o cara aí, né? A Fátima liberou. Fátima, vou sortear aqui. Podemos? Pode, claro. Show. E no final, eu queria te deixar um espaço, claro, para dar sua mensagem final, entre tantas outras. Então, primeiro 2 recados, depois sorteio rápido e fechar com o seu recado. Pode ser? Pode, claro. Maravilha. Bom, primeiro recado aqui, se tem alguém da rede do Resumo Cast que não conhecia o trabalho do Flávio, que não seguiu o Flávio ainda, por favor, sigam o que ele falou aqui. Tem muito mais no Instagram dele, nas redes dele e principalmente nesse livraço que comentamos tanto hoje, que é o Ponto de Inflexão, que mudou a minha vida. Então, fica esse recado, fica a dica, fica a indicação. Comprem, leiam e se permitam mudar de vida também. Para quem não conhecia o Resumo Cast, estamos aqui toda segunda-feira resumindo livros de empreendedorismo, assunto tão conhecido pelo Flávio aí. Então, quem quiser também conhecer o nosso trabalho, fica aí o convite no nosso Instagram, YouTube ou no player que você quiser para conhecer o nosso podcast. Vai ser um privilégio participar da vida de vocês. Flávio, o sorteio é o seguinte, cara. Geralmente, eu tenho que pedir para a galera comentar, mas hoje não vai precisar. Como é que eu vou fazer? Vou ficar passando para cima e para baixo os comentários. Quando você falar para, quem estiver no topo da tela, quando der um print, vai ganhar. Topa? Tá bom, tá bom. Então, gente, comenta aí. Não vou nem olhar então, hein?
Vou nem olhar. Não é. Vamos lá, tá nem vendo aqui. Ó, já tô aqui pra cima e pra baixo. Quando você falar para, eu vou parar. Vai mais um pouquinho. Vai. Mais um pouco. Vambora. Aí. Essa aí. Você pode dar pra Vamos lá. Beatriz Magalucci ganhou. Essa Beatriz mesmo. Beatriz, parabéns. Você ganhou um livraço aí que mudou a minha vida. Tenho certeza que vai mudar a sua. Eu vou entrar em contato com você por inbox para pensar um pouquinho nessa logística e certamente isso vai mudar a sua vida como mudou a minha demais, tá? Flávio, a live já foi sua o tempo todo. Estava aqui como um humilde pupilo, um aprendiz de seus ensinamentos. Mas agora, mais do que nunca, o espaço é seu. Então, temos aí mais ou menos uns 3 minutinhos e meio, 4 minutos no máximo. E eu vou dedicar todos eles à sua mensagem final. Então, antes de você começar a falar, eu só queria profundamente agradecer pela sua presença, pela sua obra, pelo seu livro que mudou a minha vida e pela sua vida, obviamente. Então, obrigado demais. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Bom, gente, estamos aqui 12h54 no Brasil. Tem gente de vários países aí, como sempre tem. Não é? E é isso que a tecnologia nos permite, né? Nos permite essa conexão que eu gosto, que eu valorizo, que eu dedico um período importante da minha vida, pelo menos de 1 a 2 horas por dia, eu dedico a essa conexão com vocês. E essa conexão com vocês, de alguma forma, você pode achar que te ajuda, que pode te dar referência, que pode te dar alguma orientação. Mas eu queria dizer para você que ela me ajuda também. E eu não estou aqui só porque eu te ajudo. Ela me ajuda também. Não é? Muita gente me faz esse questionamento. Flávio, você trabalha tanto, você não precisa trabalhar. E eu queria aproveitar esses minutinhos finais para talvez tentar mudar um pouquinho a sua percepção do que é precisar trabalhar. Ou precisar fazer alguma coisa. As pessoas acham que precisar trabalhar ou precisar fazer alguma coisa é para pagar boleto. Então, quando elas falam assim, pô, Flávio, você não precisa trabalhar. Ela está querendo dizer assim, pô, Flávio, você tem dinheiro e não precisa de dinheiro mais para pagar boleto. Você tem os boletos o resto da sua vida pago já. Então, por que você trabalha? Elas ficam impressionadas. Como é que pode alguém que não precisa pagar boleto trabalhar? Tem uma relação mal resolvida com o trabalho, né? Provavelmente odeia trabalhar. Não encontrou ainda o porquê. Ela não entendeu que o trabalho é meio e não um fim. E tem alguma coisa mal resolvida. Eu queria dizer para vocês que eu preciso sim trabalhar. Porque o meu trabalho é parte da minha missão de vida. Então eu preciso cumprir minha missão de vida. Eu queria dizer que eu preciso estar aqui com você também. Não é? Mais do que para te ajudar, eu preciso cumprir a minha missão de vida, que é estar aqui, que é transmitir essas convicções que eu aprendi ao longo da minha vida. Não é? Tudo que eu ganho, meus livros são todos best-sellers, são todos livros que venderam muito, e 100% do dinheiro que eu ganhei com esses direitos autorais foram doados para projetos sociais. Porque esse é meu projeto social, e eu preciso fazer isso. Não é só as pessoas que são beneficiadas, eu sou beneficiado. Não sei se sou mais ou menos, talvez seja até mais, hein? Talvez seja até mais. Na pior das hipóteses, igual. Está meio a meio. Então, eu sou muito beneficiado. Então, eu queria aproveitar para que você refletisse sobre aquilo que você acredita que você precisa. Eu queria dizer para você, se possível, se eu conseguir, se você me permitir, te libertar da ideia de que tu precisa trabalhar para pagar boleto. Isso é uma das coisas mais medíocres que pode existir. Alguém que acha que eu preciso trabalhar para pagar boleto. É claro que você tem que pagar boleto, amigo. Mas transforme seu trabalho em algo maior do que para pagar boleto. Aí, a tua chance de ganhar mais dinheiro vai ser maior. Eu te garanto isso. Porque você vai ter uma motivação extra para trabalhar. Você vai ter uma motivação extra se tu trabalha ligando para cliente, você vai ter uma motivação extra para ligar para 10 clientes a mais por dia. Você vai ter uma motivação extra para parar quando a maioria já parou. Para perseverar quando a maioria já desistiu. Para não procrastinar quando a maioria procrastina. Porque não é só para pagar. Pagar boleto é muito ruim, cara. É pouco. 30 segundos. É pouco pagar boleto. Então, para fechar, eu quero dizer para você que um outro benefício desse livro aqui que você comprar, mesmo que você não goste, vai servir para espantar mosquito na tua casa, entendeu? Então, compra o livro aí. Beijo. Tchau. Obrigado de coração, Flávio. Fica com Deus. Obrigado por tudo. Que aula, gente.
Live vai ficar gravada, hein? Depois vê no IGTV lá que tá tudo lá. Grande abraço. Obrigado. Tchau, amigo.